histórias reais de pessoas que passaram por episódios de insanidade mental. Não quisemos mexer no texto, portanto os textos são integrais, respeitámos os depoimentos. Eu vou tentar ser muito breve ou explicar um bocado o porquê de estarmos aqui hoje. Isto é uma coisa muito experimental, mas estamos aqui, estamos felizes por estarmos a fazer isto. Eu, antes de ler o texto que basicamente explica o porquê de estarmos aqui, logo a seguir a ter escrito este texto e já depois de termos decidido que queríamos avançar, veio-me logo à cabeça uma história de um amigo meu e que foi contada há menos de uma semana atrás na Comuna. Um amigo meu que sofria de esquizofrenia, porque já não está cá, que era um grande artista plástico, um grande pintor, e que há um dia, e uma grande promessa também na Faculdade de Arquitetura. Portanto, é uma pessoa, logo o primeiro contacto que eu tive com ele antes de ser diagnosticado esquizofrenia, foi uma pessoa que me impressionou logo muito, pela maneira de ser, pelo olhar, pela intensidade, pela forma diferente de pensar, de ver, de observar. E depois encontrei-o mais tarde, já na fase em que ele desistiu da arquitetura. Encontrei numa exposição na LX Factory e fiquei totalmente arrebatado pelas pinturas dele, pelos quadros dele, pelos retratos, pela profundidade, pela forma como eram disfuncionais, pelo olhar, pelas cores, por tudo, diziam tanto e de forma tão intensa e tão pura. E a olhar para um dos quadros, que foi um dos meus preferidos, e fiquei hipnotizado ali durante uns bons minutos. Ele aparece-me por trás, sinto a presença dele e virei-me, não me virei, continuei a olhar para o quadro e disse-lhe: pá, Pedro, fogo, é um dos meus preferidos, pá, começámos a falar e ele se grudou-me ao ouvido e disse: também é um dos meus. E sabes uma coisa, eu vou pegar-lhe fogo no final desta exposição, porque quando estava a pintá-lo ouvi voz a dizer para lhe pegar fogo depois no fim da exposição. Eu tinha ido para a exposição com uma máquina, estava a experimentar, estava a passar da fotografia para o vídeo e estava a fazer uns registros, e ele disse: pá, era porreiro vires cá filmar. E ele contou uma história, para mim foi super natural, para mim sempre gostei imenso dele e de facto se ele ouviu essas vozes, mora lá, mas depois fui para casa e passado uma semana, 2, já não me lembro, estou em casa num domingo e o telefone toca, era, não sei, umas 9 e tal, era uma noite assim fria, preguiçosa, e sim, é o Pedro, olha, vai ser agora, vens? E eu olho para o telefone, ok, bora. Arranquei, e ainda bem que arranquei, porque foi dos momentos mais bonitos, mais puros, mais intensos que eu tive na minha vida. O ritual que ele fez de sacrifício do quadro. Pegaram no quadro, arrastaram um quadro para um canto. Ele tinha alguns amigos músicos que começaram a tocar. O Pedro pegou fogo ao quadro, começaram a sair assim umas chamas vivas. Até que na altura aquilo pareciam chamas, olhavas para as chamas e pareciam rostos de pessoas. E o quadro ardeu muito rapidamente e a namorada aparece com um extintor e de repente passa o fumo a inundar a sala. Muito bonito, porque de repente era o branco, eram os amigos dele a tocarem música, a dançarem. A namorada tinha assim, uns trajes assim, um bocadinho mais berrantes também a dançar. Lembro-me de um milésimo de segundo a olhar para o Pedro e dele ter feito assim uma inspiração e depois de repente passa a mão pelo resto que havia do fumo branco do extintor. Ele estava tão feliz e numa paz tão grande e foi tão bonito, nunca mais vou esquecer esse momento. E acima de tudo do olhar sempre do Pedro, das coisas impressionantes que ele fez, da forma como ele pintava aqueles retratos, da forma como ele olhava para as pessoas sempre como uma criança à procura de respostas e sempre muito interessado, o olho muito aberto, muito vivo, e a forma como ele via as pessoas e como ele via o mundo.
E ao pensar nessa história logo, e quando a meti no papel, foi uma história ainda muito mais antiga, que eu acho que está e que bate na mousse. É uma história que eu tenho dentro de mim, mas que já há muito tempo que não a revisitava. Bate muito na mousse com aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje. Isto é muito estranho, porque eu fui pegar em palavras-chave para não me esquecer dos momentos-chave, para rapidamente contar a história. E tenho aqui coisas, as palavras já não me lembro, mas é tipo mãe, escrivaninha, pinturas, testes, SG Filtro, paz, wrestling, The Cure, pulling, fotografia. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas muito rapidamente eu fui um momento da minha vida em que eu tinha entre 10 e 12 anos, em que num sítio onde eu gostava muito de estar, que era o canto do quarto da minha mãe, onde a minha mãe tinha uma escrivaninha daquelas antigas que ela usava para corrigir os testes de português, ou que usava para se pintar, ou para tirar a maquilhagem. E era um momento, era tipo assim um santuário que nós tínhamos os dois, porque era um sítio onde eu me sentia muito à vontade, sentia muito em paz, e faz sentido, paz. E depois a seguir o wrestling, isto porquê? Porque com a minha mãe uma pessoa sente sempre em paz, e podemos estar num espetáculo de wrestling, a primeira fila com sangue a ser cuspido para cima de nós sentimos aquela paz pelo olhar dela. E era ali um género de templo, e eu estava a vê-la pintar e a mexer nos lápis e naqueles aparelhos todos de pintura, e depois naquelas gavetas, e de repente fotografia, e de repente descubro uma fotografia de um fulano que não é o meu pai. Pergunto à minha mãe, quem é este? E a minha mãe estava, não me lembro se estava a maquilhar ou a desmaquilhar, eu tinha entre 10 e 12, eu lembro-me que a minha mãe fez uma pausa, mas não teve medo nem teve receio, e sem grande hesitação olhou para mim e disse: esse foi o meu noivo. E eu assim, noivo? Como assim? Portanto, de repente surge ali uma história, eu sempre, na por cima era um cusco, eu sentava-me sempre ao pé dos adultos, gostava de ouvir as histórias dos crescidos, sempre fui muito interessado em ouvir histórias, e quanto mais diferentes fossem, melhor. Portanto, aquilo para mim foi um regalo, e quis que ela contasse essa história. E então a minha mãe começa-me a contar a história do noivo dela. A minha mãe tinha estado noiva, a minha mãe é do Porto, e ficou noiva de um fulano que era mais velho do que ela, que era estudante de medicina. Casamento marcado, já prendas recebidas, e uma semana antes do casamento, o irmão dele, gêmeo, estava a viajar pela Europa de carro e teve um acidente fatídico, mortal, portanto morreu. E o noivo da minha mãe, o Adriano, teve um surto psicótico, foi parar a um hospital. Curiosamente, o pai dele era um dos psiquiatras mais conhecidos no Porto, e era a pessoa que estava à frente do departamento de psiquiatria, e foi diagnosticada uma esquizofrenia muito grave. Isto é uma semana do casamento. As pessoas, foram ter com a minha mãe, os meus familiares, os familiares dele, a explicarem que a situação era grave, e a dizerem que se calhar era melhor a minha mãe, esquecer e seguir, retomar a vida dela. E a minha mãe era bem mais nova que ele, ainda estava a estudar, portanto ainda não tinha terminado o curso, ia terminar depois mais tarde, mas ia se casar primeiro. E disse: não, eu gosto dele, eu amo o Adriano, tanto doente ou não, eu vou ficar com ele para o resto da minha vida e vou ajudá-lo naquilo que for preciso. E assim foi. A minha mãe continuou com o Adriano até um episódio que foi um episódio um pouco mais grave, em que estão só os dois, e em que, num elevador, em que já colocou a minha mãe em risco de vida. E depois aí sim há uma insistência muito grande por parte do pai dele, por parte dos familiares da minha mãe. A minha mãe percebe, porque apanha o susto, e decide voltar, decide largar a vida dela toda no Porto e vai para Lisboa. Vem para Lisboa recomeçar a vida dela, terminar o curso, fazer babysitting numa casa onde estava, terminar o curso, iniciar uma vida nova. E depois conheceu o meu pai, tive a minha, etc. Mas o mais importante desta história eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós estamos aqui a fazer e fizemos hoje, que foi, eu sei que, e lembro-me de ter sentido isso, a forma como a minha mãe me contou a história, que era uma história que estava guardada naquela fotografia durante muitos anos, e que
possivelmente ela não recordou essa história com mais ninguém, fez-lhe bem. Eu senti que a minha mãe libertou aquela história, deu-lhe vida, e deste lado e do meu lado eu também senti que cresci, senti que se abriu uma janela na minha vida e que se foi alargando ao longo da minha adolescência e até agora. Ou seja, eu sempre tive acompanhei pessoas com variados tipos de problemas, desde depressão, ou tive um amigo também que teve um surto psicótico que eu acompanhei de perto, e o facto da minha mãe ter contado essa história foi bom para ela e foi bom para mim, porque eu aprendi a entrar numa realidade que existe e que está presente no dia a dia, nas nossas ruas, se calhar no nosso vizinho do lado, e que nós não sabemos. E a ideia aqui desta história e do luz e sombra, que é uma frase que eu costumo usar muito, que é onde há luz há sombra, é trazer um bocadinho de luz e mostrar que existe luz também nessa sombra, e tentarmos, não banalizando, obviamente, o problema que as pessoas que passam por estas histórias, estas 4 histórias que nós ouvimos aqui, as centenas, milhares, que existem espalhadas por aí à nossa volta, sem querer banalizar, porque por mais que eu tenha estado na minha vida e seja empático com estas histórias, nunca irei saber o que é ter uma depressão profunda ou estar dentro de um surto psicótico, mesmo estando próximo dele. E, portanto, não queremos banalizar, nem imaginamos o que é que essas pessoas sofrem, mas queremos, de alguma maneira, que fique mais à vista e que seja mais, e que essas histórias e essas pessoas sejam mais compreendidas. Terminando aqui com o texto e pegando numa frase que foi a Ana que disse, que eu não conhecia, depois estávamos a fazer um ensaio, que é do Caetano Veloso, certo, Ana? Estás aí? Que é: de perto ninguém é normal, certo? Exato. Acho que é parecido. Ok, pronto. E começando e terminando com o texto. O culto da beleza, da felicidade, da normalidade, da ordem afasta-nos cada vez mais da realidade no seu todo. A tentativa de suprimir, evitar, esconder a perturbação, a desordem natural e responsável pela origem da vida e do homem, resulta numa edição incompleta, falsa da realidade, gerando uma atrofia social que não só nos afasta dessa parte, que não só nos afasta dessa parte da realidade, como enfraquece a nossa capacidade de resiliência e de lidar com tudo aquilo que não conseguimos controlar, afastando-nos uns dos outros, acima de tudo, incapacitando-nos de nos vermos uns aos outros, de nos aceitarmos como realmente somos. E essa será a grande destruição da vida e da realidade. Obrigado.